Muito bem, pessoal. Boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei. E como eu já falei para vocês há 2 semanas, eu estou fazendo uma sequência de estudos de temas que eu retirei de um livro de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. E é um livro muito legal. Aconselho, se você quiser adquirir, ler e por você mesmo. É bem interessante. Como eu falei, ele é um alemão da época da Segunda Guerra Mundial, em que foi uma das poucas vozes da igreja cristã que se levantou contra o Reich do Hitler, né? E por isso ele morreu em um campo de concentração. Mas ele foi muito influente, ele foi professor de seminário, ele criou uma comunidade, ele escreveu um livro chamado Discipulado e depois ele aplicou esse livro em um grupo de pessoas, e é por isso que ele escreveu, então, depois esse livro, Vida em Comunhão, que é a aplicação daquilo que ele escreveu no livro Discipulado. Então, vale bastante a pena dar uma olhada nesse livro. Então, nós já falamos dos 6 temas que eu dividi o livro, falamos sobre 2 já. Nós falamos sobre discipulado e falamos sobre a igreja. E hoje eu quero falar sobre um dos temas que é um dos temas talvez mais incríveis que nós temos dentro do cristianismo, que é a graça. Nós cantamos aqui muito sobre graça, nós falamos repetidamente sobre a graça, mas como o Jaime tão bem colocou aqui na frente, às vezes é difícil nós aplicarmos essa graça, porque ela foge a todos os padrões que nós temos. Nós não somos um grupo de pessoas acostumado com a graça. Então, a graça ela não é só o meio pelo qual nós entramos no reino de Deus, ela é o fundamento sobre o qual a vida cristã está edificada, e é isso que gera a comunhão. Por isso que ele fala sobre graça em um livro onde ele está falando sobre comunhão. Porque é isso. Sem graça, nós não teríamos a possibilidade de sermos igreja, como vimos semana passada, e tampouco de ser discípulos, que é o que nós falamos na época da ceia, 2 domingos atrás. Então, em poucas palavras, elas são conhecidas no meio cristão, tanto quanto a graça. Nós cantamos, nós pregamos, nós falamos, mas, na verdade, vivemos uma cultura que pede conquista, então conquista não está envolvida com graça, está envolvida em meus méritos, uma sociedade que diz que você tem que merecer as coisas. Obrigado, Ivan. Que você tem que provar o seu próprio valor, então você tem que se apresentar como alguém forte, e você tem que alcançar resultado. Então nós estamos vivendo em uma sociedade onde a graça ela não é manifesta. Tudo que nós fazemos é corrermos atrás para conseguirmos. E essa mentalidade, às vezes, ela permeia o meio da igreja. Nós trazemos um tanto essa mentalidade para a igreja. Então, nós tentamos, qual que é o problema disso, né? Conquistar o amor de Deus. Nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa para que Ele nos aceite. A gente não consegue simplesmente dizer, mas é só isso mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, às vezes, nós nos esforçamos, nós acreditamos até no erro de que se nós somos mais espirituais, é porque fazemos mais coisas diante de Deus. Então, se eu oro na minha casa, eu sou mais espiritual do que alguém que não ora. Se eu leio a Bíblia, eu sou mais espiritual que alguém que não lê. E o mais interessante é que o Evangelho destrói toda essa mentalidade. O Evangelho quebra essa ideia. A mensagem central do Evangelho é que Deus salva pecadores, não por seu próprio mérito. E aí isso coloca em xeque toda a nossa ideia. Deus salva pecadores que não merecem. A igreja é feita de pessoas que não merecem estar ali. A igreja é feita de nós. Então, ao refletir sobre esse tema, o Bonhoeffer ele fez uma distinção marcante. Quando ele vai falar sobre esse tema, ele diz assim, existem 2 graças. Uma graça é a graça barata. É aquela que oferece um perdão sem um arrependimento sincero. Não é assim. Porque a gente acha que graça é só graça e não precisa mais nada. Sim, não precisa mais nada em termos de salvação. Mas quando nós nos apropriamos da salvação, nós vivemos essa graça. Ao mesmo tempo, ele fala que existe uma graça preciosa.
que é aquela que transforma o pecador por meio do discipulado. E ele não está falando de discipulado 1 a 1, ele está falando de ser discípulo, sermos mais parecidos com Cristo, que é o que nós cantamos aqui, faz o teu coração, o meu coração ser igual ao teu. Então a verdadeira graça, ela não pode ser barata. Então para isso, hoje nós vamos olhar 10 versículos da carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2. Então você pode abrir a sua Bíblia, deixar preparada ali. No capítulo 2 de Efésios, nós vamos ler os primeiros 10 versículos desse capítulo, tá? Eu falei um pouquinho semana passada a respeito da carta aos Efésios. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. E por ser um cidadão romano, e a acusação dele não era uma acusação grave, essa primeira, ele vai ser preso mais uma vez depois e vai morrer por ser cristão. Mas dessa vez não, a acusação não é isso. E aí então ele tem o direito de estar em uma casa por ser cidadão romano. Ele tem sempre um soldado do lado dele para fazer a guarda. É mais ou menos a prisão domiciliar. Esse guarda seria a tornozeleira eletrônica de Paulo. E aí o que acontece é que ele pode escrever então essas cartas. Ele inclusive poderia receber até visitas, né? E Paulo então ele escreve essa carta aos Efésios. Primeira coisa é para cristãos, pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho. Paulo, ele foi o maior evangelista de toda a história, ele foi o maior implantador de igrejas que nós temos em todo o Novo Testamento, mas ele está escrevendo essa carta para quem já conhece Jesus. Então nós temos que ter essa ideia. E Paulo, então, ao escrever essa carta, ele deseja que ninguém se esqueça de onde veio, ao mesmo tempo que ninguém se esqueça o que é agora em Cristo. Essa é a tônica da carta aos Efésios. Ela foi dividida em 6 capítulos. Nos 3 primeiros, Paulo está dizendo quem nós éramos e quem nós somos em Cristo. E os últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, Paulo fala, já que vocês são assim em Cristo, vocês devem viver de maneira santa e digna. É isso que começa o capítulo 4, versículo 1, que divide a carta exatamente, ou praticamente ao meio. Então, Paulo, ele é interessante porque você vai ver que a primeira palavra dele não é uma palavra muito confortável, ele não exalta o ser humano, pelo contrário, ele coloca o ser humano no seu lugar correto. E ele começa, então, revelando a miséria humana. Por quê? Porque Paulo tinha consciência de que somente quem compreende o Evangelho, na sua profundidade, é só aquele que consegue compreender a sua condição. E aí, esse sim, se torna capaz de experimentar a graça. Então vamos olhar o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, e vamos ver o que Paulo diz para nós hoje aqui. Efésios 2:1 começa dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Paulo aqui ele repete, parece um refrão, vocês são salvos pela graça. Não se esqueçam, vocês são salvos pela graça. Então aqui nós olhamos primeiro para o versículo 1, que é o que salta aos nossos olhos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo mostra que a graça, então, ela começa com nós reconhecermos que nós realmente somos.
Não há nada pior do que arrogantemente pessoas dizerem, não, porque quando eu chegar no céu eu vou falar isso, eu vou perguntar aquilo, eu vou dizer aquilo, eu vou fazer isso. Paulo começa dizendo, querido, nós não temos capacidade alguma de fazer nada. Porque olha só, Paulo não diz que a gente estava doente, Paulo não diz que a gente estava enfraquecido, Paulo não diz que a gente estava confuso a respeito da fé. Paulo começa dizendo, vocês estavam mortos. Mortos. Então isso significa que ninguém se salva. Ninguém se salva. Por moralidade, por seguir uma religião, pelas boas obras, nem mesmo pela sinceridade. Por quê? Porque vocês estavam mortos. Não tem o que fazer. A morte espiritual, ela exige que Deus venha resgatar a vida ali. Ele venha dar novamente vida. O evangelho, então, ele não é só uma ajuda para quem está quase chegando, como às vezes a gente pensa. Ah, não, o evangelho é o seguinte, eu estou quase chegando lá, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no caminho, e quando eu estou quase chegando, Deus me dá uma mão e diz, vem para cá. Não é isso. A ressurreição é para quem estava morto, e é isso que Deus faz conosco. Romanos 3, 23, Paulo fala, porque todos pecaram e carecem então agora da glória de Deus. E precisam da glória de Deus. Então aqui o evangelho agora ele já nos desarma, porque ele diz que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para mudar a nossa condição. Assim como um morto não consegue fazer massagem cardíaca em si mesmo. Assim como uma pessoa morta não consegue ligar um desfibrilador e dizer, agora eu vou me ressuscitar. Tampouco ela tem poder na sua mente para dizer, não, seguinte, se eu me concentrar muito bem, eu volto à vida. Não dá. Não tem como. Então Paulo diz que todos nós estávamos mortos. Ele mesmo se coloca aqui, ele disse, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Por que Paulo está dizendo isso? Lembra que eu disse? Ele está escrevendo para cristãos. Então ele está alertando essa igreja, dizendo, gente, tomem cuidado. A salvação de vocês é única e exclusivamente pela graça. Então, o que nos ensina esse primeiro versículo é o seguinte, quanto menor a minha visão a respeito do meu pecado e da minha condição, menor será a minha admiração por aquilo que Deus fez. Porque se eu acho que eu posso fazer alguma coisa para ajudar na minha salvação, então Deus não fez todo esse trabalho. Eu ajudei um monte. É aquela pessoa que diz assim, o que você precisa... não, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. A gente escuta isso muito no final do ano, né? Cara, Paulo está dizendo que não tem o que fazer. Mas ele continua, e olha o versículo 4 agora. Todavia, e eu gosto muito dessa palavra, todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Então, assim, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos amou. Mas a parte legal é que, olha só, todavia, talvez a tua Bíblia esteja mas, aqui agora, nós estávamos mortos, mas Deus fez uma coisa. Não fomos nós que fizemos alguma coisa. Prestou atenção? Vocês estavam mortos em suas transgressões. Olha o 1 e agora vai direto para o 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Então o homem agora estava perdido, mas Deus agiu. O homem estava morto, mas Deus interveio. O homem estava condenado e Deus demonstrou misericórdia. Há um mas, e eu gosto muito dessa palavra, a NVI traduz aqui por todavia, mas é a mesma coisa. Agora parece que há uma mudança na nossa condição. Estávamos mortos, mas Deus fez algo. Então a salvação ela não começa conosco, ela começa sempre com Deus. Não fomos nós que demos o primeiro passo na direção de Deus. Foi Deus quem deu todos os passos necessários para nos alcançar. 1 João 4,10, Jesus está falando, ele diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas Ele que nos amou primeiro. Então aqui agora a graça, ela é a iniciativa soberana de Deus para salvar quem jamais poderia salvar a si mesmo. E essa é a maravilha da graça.
Então agora a nossa segurança, ela está na fidelidade e no amor de Deus por nós, e não nas nossas próprias mãos. Então não tem uma balança lá dizendo, se eu fizer coisa boa, vai para o lado bom, vai pesar mais, se eu fizer coisa má, daí vai para o lado ruim, vai pesar mais. Não é assim que funciona. Deus não é um Deus de negociação. Aí agora olha o versículo 5. Esse Deus que disse, mas Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ufa! Ainda bem. Então, agora, a graça nos dá, então, uma nova vida em Cristo. A graça, ela transforma, ela recria e ela regenera. Por isso que Bonhoeffer avisou, cuidado com a graça barata, que é aquela que não gera, não produz regeneração. A graça tem que produzir regeneração. Por quê? Porque de um morto Deus fez um vivo agora. Então tem que ter mudança. Tem que ter uma mudança. Eu acho que provavelmente você saberia reconhecer uma pessoa morta de uma pessoa viva diante de você, né? Eu espero que sim. Senão um dia eu não quero ter um mal súbito diante de você e você já começa a me enterrar, né? Eu espero que vocês reconheçam um vivo de um morto. São completamente diferentes. São completamente diferentes, até mesmo quando estão dormindo. Então agora Deus produziu de algo morto algo vivo. E esse algo vivo agora faz diferença. Então significa que Deus, quando salva, por meio da graça, Ele muda nosso coração, Ele muda os nossos afetos, passamos a amar coisas que deveríamos e a não mais amar aquilo que não deveríamos. Ele muda os nossos desejos, porque passamos a ansiar por coisas que deveríamos e deixar de ansiar por aquelas que não precisamos. E por fim, Ele muda a nossa direção, Ele dá uma direção completamente diferente para a vida. O Evangelho, então, além de pessoas perdoadas, ele produz criaturas que inauguram agora uma nova existência. Você e eu somos revividos em Cristo. É aí que a graça habita. Segundo aos Coríntios, o próprio Paulo vai falar, capítulo 5:17, ele fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por isso que eu não entendo como que um cristão pode ser confundido com um não cristão. Porque eles são completamente diferentes, ou deveriam ser. A graça deveria nos fazer ser completamente diferente de quem não a tem. Os nossos rumos, os nossos afetos, os nossos desejos têm que ser completamente diferentes. O que me diferencia de uma pessoa que não conhece Jesus? A vida e a graça que Ele me deu. Aonde a graça atua, tem que haver transformação. Não é perfeição imediata. A gente vai, então nós vamos... Não. É uma nova direção de vida, um caminho sendo construído agora e guiado na direção de Cristo. Então não é sermos perfeitos de uma hora para outra, mas é mudarmos muita coisa. É mudar completamente o caminho. O versículo 8 e 9, os versículos, melhor dizendo, 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, ele repete o que ele falou ali no 5, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom, é um presente de Deus. Aí o 9 complementa, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça, ela exclui todo o orgulho humano. Ela exclui completamente todo o nosso orgulho humano. Paulo remove qualquer possibilidade de vanglória. Por quê? Porque se eu conquisto minha salvação, quando eu chegar lá no céu, o céu me aplaude. Todo mundo que está lá no céu começa a me aplaudir, dizendo, olha só, ele conseguiu. Olha que cara bom. E nós temos esse anseio de glória. Basta a gente começar qualquer coisa a fazer, a gente quer ser o melhor naquilo que a gente faz. Vai começar um estudo, você quer fazer um negócio melhor, você vai começar a correr, você quer ser o grande velocista, né, deixar os quenianos para trás, você quer um ciclista, você quer ser o melhor ciclista, subir montanha, descer montanha, fazer o que for. A gente tem esse anseio de glória, e a gente gosta por quê? Porque, na verdade, nós somos usurpadores da glória. A gente coloca lá no nosso Instagram tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, e aí a gente quer que as pessoas dêem umas curtidas, e quando dá essas curtidas a gente vai roubando um pouquinho de glória. E a gente esquece que, na verdade, nossa vida tem que dar glória a Deus.
Nós vamos usurpando e querendo essa glória um pouco para nós, e assim nós fazemos até mesmo a nossa religião. Nós queremos ser tão bons que nós conquistamos o céu, para quando as portas do céu se abrirem, Jesus está lá aplaudindo, dizendo: parabéns, você conseguiu. Essa é a grande armadilha da religiosidade. Não é por meio disso. Nós não somos salvos por nosso conhecimento, nós não somos salvos por tradição religiosa, nós não somos salvos por obras e nós não somos salvos por causa da posição na nossa igreja. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então agora Jesus colocou todo mundo junto. Eu vou te fazer uma pergunta, pensa agora na tua cabeça aí. Qual é o maior pecador que você conhece? Qual é o maior pecador que você conhece? Talvez você diga: sou eu. Tá, ok. Pensa no segundo colocado então. Né? Pensa no segundo. Alguém longe de você. Às vezes nós caímos no erro e na arrogância de achar porque eu sou um cristão, leitor da Bíblia, vou na igreja, faço doações e coisas, ministro grupos e tudo mais. A impressão que dá é que a gente olha assim e a gente está um pouquinho mais perto de Deus, e aqueles pecadores que não conhecem a Deus, que são nefastos, fazendo coisas erradas, a gente vai olhar para trás assim, por cima do nosso ombro, e nós vamos ver eles lá atrás, dizendo assim: isso aí, Deus, eu trilhei esse caminho, estou mais perto, né? Na verdade, é uma ilusão ignorante da nossa religião. Porque eu não sei quem você pensou, na pessoa que não é você, e você considera um grande pecador. Quando a gente for olhar para ele na estrada da graça, quando a gente fizer isso aqui, nós já vimos ele. Porque ninguém está mais distante de Deus, assim como ninguém está mais perto. Porque é por graça. Porque se não fosse por graça, aquele cara tinha que dar mais passos do que eu. Eu estou mais perto. Então ele teria que trilhar uma trilha mais difícil. Ele teria que dar passos maiores. Mas é por graça. É por graça. A gente diz: não, mas peraí, mas então é injusto. Não, não, não. É exatamente balizado. Porque já pensou se fosse: ah, não, quem é mais rico está mais perto do céu. Já falaram isso na Idade Média. E aí? Aí o pobre, coitado, já começou perdendo. Quem é mais inteligente está mais perto do céu. Opa! Então, não, está todo mundo na mesma distância diante de Deus. A cruz, ela nivelou todos os homens. A cruz nivelou todo mundo. Nós estamos todos no mesmo ponto, na mesma linha de largada. E Deus diz: quem estender a mão, eu trago aqui, ó. Pode ver. Mas ninguém está mais distante de Deus. Então, diante da cruz, o religioso, o moralista, o rico, o pobre, o instruído, o não instruído, o sofisticado, o simples, todo mundo está na mesma condição e na mesma situação. Todos necessitam igualmente de misericórdia divina. A igreja, então, que se esquece da graça, ela se torna arrogante. Ela se torna aquele tipo de cristão detestável, que se acha melhor do que os outros, porque faz alguma coisa. Porque vai em algum lugar, porque faz alguma coisa, e é detestável esse tipo de cristão. Ao mesmo tempo, a igreja que compreende a graça, ela se torna humilde. E ela pode abrir aquelas portas para qualquer pessoa que chegar. Porque ela entende que ninguém está mais distante de Deus do que nós. O que nos separa é tão somente a cruz. Então qualquer um pode chegar e qualquer um pode acessar essa cruz. E essa pessoa que você imaginou, que talvez você pense que ela é uma grande pecadora, mais do que nós, ela está tão distante de Jesus quanto nós estávamos antes de entendê-lo. Quem sabe quanto foi perdoado, trata os outros com misericórdia. Olha para o outro e para de ser arrogante. Às vezes o problema é que nós nos esquecemos de onde viemos. Nós esquecemos, a gente passa a contar a nossa vida depois que a gente foi para a igreja, depois que a gente ficou maduro. E a gente não olha para trás e se esquece completamente. E aí nós vamos agindo com falta de misericórdia. E é por isso que às vezes a igreja é odiada, porque a gente se acha melhor do que os outros. E infelizmente isso é frequente. Nós, porque somos cristãos, a gente acha que a gente é um pouquinho melhor que os outros. E a gente não é.
a gente não é. Versículo 10, então, encerra essa parte dizendo assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Agora ele vai falar uma coisa interessante aqui. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tá, então talvez você pergunte assim, tá, mas se não é por boas obras, onde é que fica o papel das boas obras? A gente não tem que fazer boas obras? Não, Paulo está dizendo que não, nós temos que fazer boas obras, mas elas não são degraus para a nossa salvação. Paulo está dizendo aqui que as boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, elas são a consequência da salvação. Lembra que eu disse para vocês que vocês provavelmente saberiam diferenciar um vivo de um morto? Esse é o papel das boas obras. Quem as faz está vivo em Cristo. Elas não são degraus para nós alcançarmos a salvação, mas elas são evidência de que somos salvos. A graça, ela não elimina a obediência, ela promove a obediência. Ao mesmo tempo, Deus que salva pela graça também transforma por santidade. Então, a verdadeira graça, ela gera serviço, nós vamos servir as pessoas. Ela vai gerar generosidade. Paulo diz que os avarentos não entrarão no reino dos céus. Ela gera amor, porque nós acabamos permitindo que o amor de Deus influencie as pessoas ao nosso redor. Ela gera compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Deus, ao mesmo tempo que ela gera fidelidade. Ela gera a possibilidade de nos mantermos fiéis. Então, nessa parte aqui, o autor do livro, o Bonhoeffer, ele advertia que a graça barata, ela deseja os benefícios da cruz, mas ela não é transformada pela cruz. Ele diz, isso é uma graça barata. Mas a graça bíblica, ela sempre vai conduzir a nos transformar em discípulos de Deus. Então, a pergunta que nós devemos fazer não é, as minhas obras me salvam? Não. A pergunta que nós temos que fazer é, a minha vida demonstra obras como alguém que foi alcançado pela graça? Então, aqui agora nós encontramos então um dos pontos centrais da nossa vida em comunhão. A comunhão cristã, ela só pode existir onde a graça governa os nossos relacionamentos. Por isso, daí o outro, ele para de ser menor do que eu e ele passa a ser igual. E aí eu posso me relacionar com todas as pessoas. Eu posso sentar com uma criança e conversar com ela, assim como eu sento com qualquer adulto. Porque é pela graça, aquela criança está tão distante da cruz quanto eu e quanto qualquer um de nós. Quando nós nos esquecemos da graça, aí a gente se torna crítico. A gente é julgador. A gente diz, não, esse aí vai. Não, esse aí não vai. Por que não vai? Não vai porque... E aí pensa, não vai porque não se veste direito, não vai porque está tatuado, não vai porque não ora, não vai porque é teimoso, não vai porque... Né? A gente começa a ficar crítico e a gente diz assim, tá, e você está aqui por quê, perfeitão? Está aqui porque é bom? Nós nos tornamos críticos, nós nos tornamos impacientes com as pessoas ao nosso redor, nós nos tornamos exigentes e, às vezes, até orgulhosos. Agora pensa em Deus olhando para nós dizendo assim, cara, você era exatamente igual. Nós passamos a exigir a perfeição dos outros, achando que nós já estamos perfeitos. Nós já estamos bons o suficientes. Mas quando nós lembramos que nós somos pecadores, alcançados apenas pela misericórdia, nós aprendemos a perdoar. E é por isso que a igreja, se tem picuinha, gente, não é igreja. Se não tem perdão, puxa, então não tem motivo nenhum para existir. Nós aprendemos a suportar, e Paulo vai falar isso, suportem uns aos outros. Paulo vai falar de servir, sirvam uns aos outros. E Paulo vai falar de amar, amem uns aos outros. Então a graça é o único meio pelo qual nós podemos olhar para o outro e entender que nós temos que perdoar, suportar, servir e amar. A igreja, então, ela vai permanecer unida não porque seus membros são perfeitos. Porque a gente fica procurando, não, qual é que é a igreja perfeita? Cara, a igreja perfeita é o seguinte, a galera que já foi para o céu, quer ir? Quero. Bom, então você vai ter que passar um tempo numa igreja que não é perfeita. Por quê? Porque aqui estamos todos em construção. A igreja, ela permanece unida porque ninguém é perfeito, mas porque Deus nos amou. Ela vai permanecer unida porque todos nós vivemos na graça. Paulo vai falar em outra carta, também da prisão, na carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vocês devem perdoar uns aos outros. A oração do Pai Nosso
perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como é um condicional, nós perdoamos. Nós queremos ser cristãos sem obedecer o que Deus pediu para nós. Como é que a gente aplica esses versículos no nosso dia a dia para nós? Primeiro, nunca se esqueça de quem você era sem Cristo. A memória da nossa antiga condição preserva a nossa humildade. Eu lembro de ontem, nós estávamos com os jovens conversando e nós estávamos falando sobre namoro e relacionamentos e tudo mais. E é legal porque todo mundo diz assim, não, mas os meus pais eles têm um alto nível de exigência a respeito de quem vai namorar comigo. Não é ruim, é ótimo isso. Ao mesmo tempo, pergunta para o teu pai quem ele era quando começou a namorar tua mãe. Depois a gente conversa. Porque é fácil eu agora cobrar aquilo que eu não fui. Nós estamos querendo que jovens de 20 anos tenham a maturidade de pessoas de 50. Não é possível. Porque você só é quem você é, porque você passou pelo que passou e chegou lá pelo que você chegou. Ah, então você está qualquer um para namorado. Não é isso. Mas tome cuidado, porque às vezes nós esquecemos a nossa condição de namorado e nos vestimos apenas da condição de pai, e aí exigimos que a pessoa tem que ter um altíssimo nível para namorar, para entrar na nossa família. Não é por aí. Da mesma forma, às vezes, a nossa igreja. Nós exigimos altíssimos níveis para algumas coisas, e aí você para e pergunta, mas e quando você começou, como é que você era? Era complicado. Pois é. Segunda coisa é nunca transforme a graça em licença para pecar. Porque aí fica fácil, né? Não, mas é por graça, então vamos andar na bandalheira. O próprio Paulo disse, mas então tá, então porque somos salvos pela graça, vamos continuar pecando para que a graça aumente ainda mais. E aí Paulo diz, não, não é isso. Então a graça ela salva do pecado e nos liberta do domínio do pecado. Então se eu ainda continuo escravo do pecado, bom, então eu tenho que rever alguma coisa. O meu processo de renascer então não foi completo, não foi pleno. Será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu sou verdadeiramente convertido? Porque se eu continuo escravo dos mesmos pecados, alguma coisa está errada no meu novo nascimento. Porque eu continuo agindo como morto. Terceira coisa, nunca baseie a sua aceitação diante de Deus pelo seu desempenho. Então não se frustre quando você não consegue. Porque a nossa esperança está na obra de Cristo, não nas nossas boas ações. Por fim, trate os teus irmãos com a mesma graça que Deus demonstrou para você. Seja um elemento da graça, seja uma referência da graça. Comunhão verdadeira só acontece quando a graça é praticada. Então o Evangelho ele é a história de um Deus santo que salva pecadores indignos como nós. Nós estávamos mortos, perdidos e condenados. Mas Deus nos deu vida em Cristo. Tudo isso é pela graça. Foi a graça que nos encontrou, foi a graça que nos perdoou, foi a graça que nos transformou e foi a graça que nos reuniu como povo de Deus. Essa mesma graça que nos salvou, ela continua sustentando a nossa caminhada todos os dias. E isso nos faz discípulos. Grande pergunta para nós é: vivemos como alguém que foi alcançado pela graça? Ou será que ainda estamos tentando conquistar aquilo que Deus já está oferecendo gratuitamente em Cristo? Lembre-se que a igreja ela não é uma comunidade de pessoas que merecem estar aqui. A igreja é uma comunidade de pessoas que não merecem. Por isso, a gente não é muito flor que se cheire. A única flor que a gente cheira na igreja é Jesus. O resto é tudo meio fedorento. A igreja é uma comunidade de pecadores redimidos pela maravilhosa graça de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós aprendemos a viver diante de Deus com humildade. E eu não me acho mais do que os outros. Nós vivemos com gratidão, e eu agradeço todos os dias a misericórdia que Deus derramou sobre nós. E nós vivemos com alegria. Não porque tudo está bem, não porque a gente conseguiu pagar todas as contas, não porque tudo está do jeito que a gente queria, mas porque nós nos alegramos porque nossa salvação não repousa em nossos ombros. Enquanto nós aguardamos esse dia em que a obra da graça vai ser completa diante de Deus, nós vivemos essa graça aqui. Eu espero que a gente entenda o que Bonhoeffer quis dizer quando ele fala a respeito da graça.
A graça é aquilo que nos tornou todos iguais, nos colocou todos à mesma distância de Deus. E Deus disse: agora eu vou te pegar. Vem comigo e eu te salvo. A igreja tem que ser uma comunidade acolhedora, porque todo tipo de pessoa pode entrar aqui. Já que nós entramos, então qualquer um pode fazer parte dessa comunidade. E a única requerimento que nós vamos ter para as pessoas que entram aqui é: deixa eu te apresentar a graça. Abrace essa graça e venha pela graça. Todo mais, o Espírito Santo vai limpar e vai reformar tudo aquilo que ele precisa. Mas a porta de entrada é somente pela graça. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, que maravilhosa graça. Que ótima notícia que tu nos dá. Obrigado porque o teu fardo é leve. Obrigado, Senhor, por isso. Que nós possamos lembrar disso. Que nós possamos ser uma comunidade que é diariamente agradecida e transformada por essa graça. Porque é só pela graça que nós voltamos a viver e nós temos alguma vida espiritual em nós. Não é porque somos bonitos, não é porque somos bons, não é porque somos mais, mas é porque tu foi por nós. Tu colocou um mas na nossa história. Nós que estávamos mortos, tu colocou um mas dizendo: eu vou mudar essa história. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela misericórdia. Que nós possamos nos apegar a isso e lembrar constantemente de que não foi por mérito, não foi por merecimento, mas foi pela graça que nós fomos salvos. Obrigado porque o apóstolo Paulo fala isso e nos dá essa certeza e essa convicção. Que tu agora seja aquele que há a graça em nós. É isso que agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo.